O que nos faz humanos? Qual a diferença clássica entre nós humanos para os demais animais? O que nos dá uma capacidade considerável para planejar, decidir e modular nosso comportamento instintivo? Essa e outras perguntas serão respondidas na aula de hoje da nossa série Mente Sana in Corpore Sano. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, vamos estudar em detalhes como funciona o córtex pré-frontal. Vamos à aula? Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de autodesenvolvimento da nossa série Mente Sana in Corpore Sano. E hoje vamos conversar em detalhes sobre o córtex pré-frontal. E a grande pergunta é, professor, o que é o córtex pré-frontal? Antes de falarmos sobre isto, vamos analisar a história deste rapaz. Essa é uma das histórias mais famosas no ramo da neurobiologia e da neurociência. O nosso amigo aqui é o Phineas Gage. Às 16 horas e 30 minutos do dia 13 de setembro de 1848, ele teve seu crânio atravessado por uma barra de ferro, o que provocou danos consideráveis no seu lobo frontal, bem como a perda do seu olho esquerdo. Phineas Gage trabalhava no ramo de construção de linhas férreas e o trabalho dele era exatamente dinamitar rochas, abrindo caminho para que as linhas férreas pudessem progredir. E nesse dia 13 de setembro, tinha ele perfurado uma rocha e colocado no interior do buraco uma banana de dinamite, ao qual ele foi socar utilizando uma barra de ferro. Uma faísca então saiu pelo atrito do ferro com a pedra, o que ocasionou a explosão da dinamite, arremessando violentamente a barra de ferro contra o seu rosto. Aqui a gente tem uma imagem bem específica e bem particular dos danos que aconteceram referente à lesão craniana sofrida por Phineas Gage. Aqui dá para você ver a cabeça, em plano lateral, dá para você perceber aqui claramente como foi a penetração da barra de ferro. Aqui no plano frontal, você vai vendo que ele ficou somente com o buraco do olho esquerdo. O olho esquerdo foi praticamente esmagado, esbugalhado, pela barra de ferro. E você percebe pelo buraco de saída aqui, olha só, que ele atingiu consideravelmente aqui a área cerebral referente ao lobo frontal, onde está situado o córtex pré-frontal. Beleza? Muito bem, mas como foi que o Phineas Gage sobreviveu a esse acidente? Aí tem uma coisa interessante. O córtex pré-frontal é uma área evolutivamente extremamente nova ao nível de desenvolvimento cerebral humano. E, além disso, não é necessária a sobrevivência. Ela não importa para a sobrevivência do indivíduo. É tanto que o Phineas Gage, logo após o acidente, quando ele caiu pelo impacto do arremesso da barra, ele permaneceu completamente inconsciente. Foi socorrido rapidamente pelos seus amigos, levado ao hospital, chegando lá consciente. A área do sistema nervoso responsável pela sobrevivência é o tronco encefálico, que comanda determinadas funções vitais, como por exemplo o bulbo, que regula a frequência cardíaca, regula a frequência respiratória, tem interferência no controle da pressão arterial, movimentos peristálticos do tubo digestório. Esse sim é um cara extremamente importante na manutenção da sobrevivência. Você respira por causa do bulbo, ok? A frequência cardíaca varia por causa do bulbo. Então ele tem um controle fundamental através do sistema nervoso autônomo, certo? Na regulação do funcionamento das funções vitais e manutenção da homeostase. Beleza? Então por isso que o Gage sobreviveu sem grandes problemas. Mas
O que aconteceu depois chamou muito a atenção dos estudiosos de neurobiologia e neurociência. O acidente do Phineas Gage é um marco zero, ok, que iniciou todo um processo de pesquisa quanto ao funcionamento do córtex pré-frontal. E as mudanças comportamentais, né, o comportamento dele mudou totalmente, ele tornou-se um cara extremamente impulsivo, agia demais de maneira impulsiva, extremamente o que? Emocional. Uma outra característica marcante, tornou-se apático ao trabalho, o indivíduo comprometido, com batimento de metas, sempre correndo atrás do seu serviço, nunca faltava, passou a faltar, negligenciar o seu trabalho e ficou também extremamente agressivo com as pessoas. Às vezes ele saía na rua andando pelado, às vezes ele atacava certas mulheres na rua. Ou seja, um comportamento completamente diferente e em muitas situações de natureza antissocial. Beleza? Isso foi o que aconteceu com o Phineas Gage e abriu então grandes pesquisas a respeito do córtex pré-frontal. Onde está o cérebro de Phineas Gage, que morreu em 1860? Ok? Ele, nesse período, ele começou a desenvolver sérios quadros de convulsão, estava sempre sendo hospitalizado por causa desses quadros convulsivos, e numa dessas convulsões ele morreu. E aí a sua família resolveu ceder o seu cérebro para a ciência, para pesquisas. E hoje, se você quiser ver o cérebro do Phineas Gage, ele está no Museu Anatômico da Universidade de Harvard. Você pode visitá-lo lá, ou seja, o cérebro dele. Beleza, galera? Então, olha só, mas o que é o córtex pré-frontal? É a área cerebral responsável por diversas funções cognitivas e que corresponde a essa faixa vermelha que você está vendo aqui, exatamente no lobo frontal cerebral. Então essa área aqui representa a área do córtex. Várias funções cognitivas, intelectuais, funções relacionadas à racionalidade, tudo isso está envolvido com esse córtex pré-frontal. E ele, na verdade, é o que nos distingue dos outros animais. Se você estiver passeando por um shopping com o seu cachorro, ele irá defecar sem nenhum problema na praça de alimentação do shopping. Mas eu pergunto, você está sentindo a mesma necessidade? Fará a mesma coisa? Claro que não. E o que faz com que você não haja da mesma forma que o seu cachorro, que agiu instintivamente? É o seu córtex pré-frontal, que diz a você que existe um local específico no shopping que você irá satisfazer sem problemas a sua necessidade. Beleza? Show de bola? Então tá aí um exemplo clássico da distinção entre nós humanos para os demais animais da natureza. Córtex pré-frontal. Basicamente, ele está relacionado com o planejamento de ações, com a tomada de decisões e o controle comportamental. Nós vivemos em sociedade porque respeitamos certos princípios de ética e moral. E esses princípios de ética e moral estão perfeitamente armazenados no seu sistema de valores e são constantemente modulados pelo seu córtex pré-frontal, fazendo com que sejamos socialmente inseridos. Quem não obedece a esses critérios, ou quem não se comporta assim, é retirado da sociedade, não é isso? Um estuprador é preso, um assassino é preso, um ladrão é preso, porque eles são danosos à sociedade. E muitos desses distúrbios comportamentais estão relacionados com disfunções clássicas do córtex pré-frontal, beleza? Mas como é que a gente pode subdividi-lo? Ele tem três áreas importantes. Uma área chamada de dorso lateral, uma área chamada de órbito frontal e uma área chamada de ventro lateral, também denominada de ventro medial. Tanto faz. A região dorsoventral está relacionada com a nossa memória de trabalho. Você consegue se lembrar da quarta palavra que eu disse dessa frase?
Claro que não. Mas você compreendeu o que eu falei? Claro que sim. E essa compreensão foi te dada pela atividade do dorso lateral do córtex pré-frontal, que é a nossa memória de trabalho contínuo. A região ventrolateral é a região da tomada de decisão. Então, se você precisa decidir entre uma coisa e outra, aí entra o ventrolateral para modular essa sua decisão. E o órbito frontal, que faz o controle comportamental. Princípios éticos, princípios de moral, princípios de valores, tudo está aí. Conhece aquela pessoa que quando está sóbria tem um comportamento, mas quando toma uns pileques muda tudo? Ela torna-se extremamente impulsiva, ela torna-se extremamente desinibida, toma atitudes que não toma em situação normal. O que aconteceu? Inibição do córtex pré-frontal na área órbito-frontal, que regula exatamente a escala de valores, beleza? É assim que funciona. Professor, então o álcool inibe o córtex pré-frontal? Isso, o álcool inibe. Inibindo o córtex pré-frontal, então o senso de critério ele cai. E você passa a agir de maneira mais impulsiva, porque aí a amígdala cerebral, que é o centro emocional, assume praticamente o controle da situação. Ou seja, o córtex pré-frontal executa uma série de funções extremamente importantes da regulação do nosso comportamento em várias questões. Tá? Ou seja, isso nós chamamos de controle executivo, porque esse córtex pré-frontal ele se liga a demais estruturas cerebrais, as demais estruturas cerebrais. Porque às vezes para realizar a sua funcionalidade, exercer a sua funcionalidade, é necessário que ele acesse outras áreas do cérebro. Inclusive o sistema de recompensa, ele também é acessado pela região do córtex pré-frontal, que está relacionada com isso, que é aquela região órbito, né? Órbito frontal. Mas muito bem, vamos analisar um pouco mais esse controle aí executivo, que tem fundamental caráter comportamental, que caracteriza-se por processos cognitivos básicos essenciais para o controle do nosso comportamento. Como funciona a sua atuação? Uma delas está relacionada à atenção, que se refere ao foco atencional. Entendido? Estudar. Um estudante, para estudar, ele precisa ter foco atencional. TDAH, por exemplo, faz com que o indivíduo não tenha esse foco atencional. Por quê, professor? Problema relacionado ao córtex pré-frontal. Inibição, controle inibitório de impulsos, né? Fazendo com que você pense, você balize essas decisões impulsivas ou esses desejos que a gente sente, que às vezes não estão muito coerentes com princípios de ética e moral. Então o córtex pré-frontal atua competentemente na modulação e inibição desses impulsos. Trabalho através da memória de trabalho que você está usando agora, nesse momento, para assistir a nossa aula. Flexibilidade cognitiva, ou que denominamos de neuroplasticidade. Ao final dessa aula, sua mente não é mais a mesma. Você teve uma expansão do seu conhecimento e nunca jamais esse cérebro voltará às dimensões originais. Raciocínio, né? Processo racional de análise, de planejamento, de construção de metas, objetivos, e o planejamento em si, que vai estabelecer esses objetivos e metas e caracterizar a resolução de problemas. Então você está com um problema, precisando resolver, você racionaliza esse problema, você analisa esse problema e toma, consequentemente, a sua decisão. O córtex pré-frontal está envolvido também nessa função. Ele, na verdade, funciona como uma torre de comando, beleza ou não? Comandando, tá certo? Todos os outros aspectos estruturais e fisiológicos do sistema nervoso, fazendo com que ele funcione adequadamente e faça aquilo que ele foi feito para fazer. Vamos ver alguns exemplos para você entender, beleza, como funciona o córtex pré-frontal. Por exemplo, temos aqui a situação que vamos chamar de situação 1.
A situação 1 envolve a região dorsolateral do córtex pré-frontal. Exemplo, alguém precisa definir rapidamente algo sobre um importante projeto de trabalho, lá no seu emprego, lá na sua organização, lá na sua empresa. Então isso envolve exatamente a atividade dorsolateral do córtex pré-frontal. Situação 2, órbito frontal. Você está numa festa de aniversário e precisa escolher o que comer entre tantas opções. Ou eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, o que será que é mais gostoso, o que será que é mais saboroso, em relação à minha saúde, o que é mais saudável, o que não é, ou mesmo quando você está escolhendo o menu de um restaurante específico. Então isso vai exigir trabalho órbito frontal. A situação 3, ventromedial. Alguém precisa investir seu dinheiro. Investir, olha só, esqueci de corrigir aqui, mas tudo bem, investir. Renda fixas, ações ou títulos, né? Análise de recompensa, não é recompensa, é recompensa, e potenciais de riscos. Então, quem vai trabalhar nisso? A região ventromedial é quem vai modular essas funções aí. Beleza? Quando completa-se o desenvolvimento do córtex pré-frontal? Aos 24 anos de idade. E aí, situações como noção de perigo, controle de impulsividade, simulação de cenário é complicado para os jovens. Jovens, adolescentes abaixo dos 24 anos de idade, pela falta do amadurecimento competente do córtex pré-frontal. Entendido? Aí a importância de um adulto para direcionar. Assista a aula Mente do Adolescente para que você entenda isso em melhores detalhes. Mas o que eu estou colocando aqui não significa dizer que adolescentes não tenham condições de tomar decisões plenamente conscientes, competentes e pautáveis e corretas. Claro que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, que a dificuldade é muito maior para ele, que é um indivíduo jovem, do que para Billy Paul Jones, professor da aula, que é um indivíduo bem mais maduro e mais experiente, que passou por diversas coisas em sua vida, e tudo isso fica mais fácil para o córtex pré-frontal modular as suas ações. Então, as chances de decisões mais acertadas nesse padrão torna-se muito maior. Beleza? Vamos conversar um pouco para encerrar a nossa aula sobre o TDAH, os famosos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. TDAH, a primeira coisa, é uma condição neuropsiquiátrica complexa e multifatorial. Não tem um fator só de causa, existem vários fatores relacionados. Desde a própria estrutura do córtex pré-frontal, o mecanismo de atuação deste córtex pré-frontal, bem como neurotransmissores, principalmente neurotransmissores dopamínicos. E o fato é que 3 a 7% das crianças em idade escolar em todo o mundo estão desenvolvendo de maneira muito fácil o TDAH. Aí, o que a neurobiologia diz? Disfunção da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal. Então, a comunicação dopamínica, né, que vem lá atrás da área, né, tegumentar ventral, que é o centro produtor de dopamina, essa comunicação com o córtex pré-frontal, ela é comprometida. Então, eu tenho uma dificuldade dessa neurotransmissão. A amígdala cerebral, que é uma estrutura referente às emoções, bem como o núcleo accumbens, que faz a comunicação entre o sistema límbico emocional, amígdala e córtex pré-frontal, e o hipocampo, que registra as memórias que dão prazer, são menores no indivíduo que sofre de TDAH. Atraso na maturação de regiões reguladoras das emoções, principalmente córtex pré-frontal, e a implicação disso está relacionada com a incapacidade de foco, distração, se distrai com muita facilidade, tá certo? Presença ou não de hiperatividade, caracterizando o TDA ou o TDAH.
Quais são as principais áreas afetadas? Exatamente a amígdala cerebral, que fica nesta região aqui, ó. Aqui atrás eu tenho o hipocampo, aqui abaixo eu vou encontrar o centro produtor de dopamina, que é a área tegmentar ventral, e a região do córtex pré-frontal, principalmente a área medial, ventromedial. Então são essas áreas aí principais afetadas pelos transtornos de TDAH. O cérebro de uma pessoa com TDAH caracteriza-se pelo quê? São indivíduos extremamente curiosos, são indivíduos animados, são indivíduos criativos e indivíduos também extremamente comunicativos, ok? Quando gostam de um assunto, ficam hiperfocados e têm dificuldade de desligar. Têm dificuldade de organização e planejamento e acabam deixando tudo para a última hora. Sentem tédio com facilidade, por isso começam vários projetos, mas têm dificuldade para concluir. Ou seja, é um indivíduo que tem bastante iniciativa, é extremamente motivado para iniciar as coisas, bastante iniciativa, mas pouca acabativa. São muito impulsivos para falar e para agir. Buscam constantemente novidade, impulsividade, maior tendência para compras impulsivas. Claro, como ele tem problema na funcionalidade do seu córtex pré-frontal, então claro que o sistema emocional assume o controle e, na grande maioria dos casos, decisões puramente emocionais não são decisões muito legais e costumam lhe trazer problemas, às vezes grandes problemas. Tem dificuldade em manter o foco em atividades que não têm interesse. Então essas são as questões relacionadas ao indivíduo com TDAH. Como lidar com o TDAH? Aí eu deixo umas dicas interessantes para você. Uma delas é incentivo a objetivos. Incentivo esse indivíduo, ou incentivar esse indivíduo à determinação de objetivos, ao estabelecimento de metas. Coisas simples, coisas que possam ser alcançáveis. Tá certo? Com certo grau de dificuldade, também não extremamente fácil. Então isso ajuda, ok? Aí treinando aquele córtex pré-frontal, aí incentivando esse córtex pré-frontal a assumir mais funções de controle racional. Beleza ou não? Simplificação das tarefas, as tarefas passadas a eles têm que ser mais simples. Provas na escola tem que ser mais simples, a forma como o professor dá a sua aula, comunicando-se com ele, tem que ser mais simples, a comunicação tem que ser mais objetiva, direta e bem mais fluida, não é isso? Paciência, é preciso ter paciência com aquela coisa acelerada que o indivíduo com TDAH tem e jogos. Jogos são extremamente importantes. Terapias ocupacionais, jogos de dama, jogos principalmente de quebra-cabeças, é muito importante para esse indivíduo. Xadrez, se o cara desenvolver, amigo, a característica de gostar de xadrez, é show de bola, porque o xadrez envolve muito planejamento, envolve muita estratégia, envolve muita paciência e foco atencional. Coisas que o córtex pré-frontal faz muito bem quando ele está numa boa. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha de falar para você sobre as coisas extremamente importantes do córtex pré-frontal. Eu sou o professor Billy Paul do programa Vida Educa, Projeto de Vida. Ensino biologia, projeto de vida, trabalho com autodesenvolvimento também em empresas. Por quê, professor? Porque a vida educa. Encontro você na próxima aula. Até lá!